sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Dr. Júlio. E hoje é o 4º episódio, e além da gente conversar com o Dr. Júlio Almeida, que está aqui, tem também a nutricionista doutora Marcele Elias, que ela vai falar de bariátrica, que ela é especialista, e também clínica esportiva. Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, Camila, boa noite, Marcelo, obrigado por ter vindo. E hoje vamos para o nosso 4º episódio e vamos falar uma coisa que é muito importante, que é o pilar que faz você se preparar para a vida inteira, para você entrar na velhice sabendo comer e o que comer, isso é muito importante ser dito, e também para aquele paciente que vai fazer a preparação, o que é de importância você saber para a sua vida em relação à sua parte nutricional. E hoje vamos explanar esse tema, esmiuçando com várias dúvidas que o pessoal vem nos procurando no dia a dia e trazer hoje à tona para que seja sanada essa dúvida e trazido muitas respostas para quem precisa saber. Um prazer estar aqui hoje, podendo falar daquilo que eu mais faço, né, há tantos anos, que é tratar a obesidade com muita seriedade, e daquilo que eu mais gosto de fazer, que é plantar sementinhas da mudança de hábitos, da mudança de estilo de vida, e ainda mais prazeroso poder estar dividindo a mesa e aceitando esse convite do Dr. Júlio Almeida, que é uma referência na medicina e que nós compartilhamos tantos pacientes juntos que estão aí no tratamento da obesidade. Ô, Marcele, vou começar, tá, gente? Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Quem tá ouvindo, quem tá escutando, quem tá assistindo, em casa, no carro, onde estiver. Diga uma coisa, qual a diferença... Aproveitar aqui, tá, gente? Fazer umas consultinhas pra gente também. Qual a diferença de dieta, reeducação... O que é que tem mais? Esses nomes todos bonitos, assim. Tudo restringe a gente ou não? Pra que serve? Como funciona? Explica pra gente. Eu costumo falar para os meus pacientes que dieta é aquilo que tem dia para começar e que tem dia para acabar. Isso não é bacana, né? A gente fica ali muito preso naquilo e acha que a gente vai passar vontade de certos alimentos e aquilo não consegue manter uma constância, que é o que de fato a gente precisa para virar a chavinha e mudar o nosso estilo de vida. Eu gosto de falar que é mais importante a gente fazer uma reeducação alimentar. Mudar o nosso conceito de uma alimentação, entender que o alimento serve para nutrir o nosso corpo, para proporcionar aqueles nutrientes que a gente precisa. E não só ali jogar nossas emoções em cima daquela comida, o que muitas vezes acontece, né? Vou até beber uma água aqui para me manter hidratada, tá? Então, eu não gosto muito do termo dieta, eu gosto mais do termo reeducação alimentar, que é algo mais contínuo, mais constante e que a gente pode levar essa mudança para toda a nossa vida e fazer disso um estilo de vida. Falando em hidratação aqui, que eu bebi minha água, e dieta, a gente tem que beber muita água, né, doutor? Isso. Trazendo agora para a obesidade, para as cirurgias, as pessoas que vão se operar, vamos já lá, decidir que vão operar, certo, doutor? Certo, doutora? Tenho que fazer uma dieta, tenho que entrar, não precisa, cada caso é um caso. Como é que acontece? Eu vou procurar a doutora Marcele, vou primeiro doutor Júlio, explica aí como é que é esse caminho, doutor Júlio. Então, o paciente que decide se operar, ele já vem uma via crucis de muitas vezes de indecisão. Ele normalmente, a gente até tocou nesse assunto, Sim. Ele demora em torno de 8 anos para ter o primeiro start para procurar uma ajuda médica, ou seja, uma equipe multidisciplinar. E esse aí é que faz toda a diferença. Dentre eles, por exemplo, o primeiro contato que ele tem é com o cirurgião. Ele vai falar sobre as expectativas, o que é que ele esperava, quais os tratamentos que ele fizeram. Aí já cai naquela premissa que a gente falou de dieta e reeducação. Sim. Doutor, já fez a dieta do ovo, a dieta da melancia, a dieta da lua cheia. Cetogênica, só comia sopa, abacaxi. Só comia aquilo, enfim. Então, você ouve de tudo e de todos. E é muito importante a gente ouvir porque a gente identifica quais são as falhas. Muitas vezes está ligado a um fator psicológico, aí a questão da saúde mental, que depois vai ser um próximo tema de episódio. A gente fala a respeito de algum problema pessoal que ele está passando no trabalho ou em casa, que muitas vezes, como a Marcelo bem falou, pode descontar na comida como mecanismo de fuga. Então, são diversos os fatores que levam o paciente a ter obesidade, tanto é que ela é uma questão multifatorial. E a gente tem que entender um pouquinho da parte psicológica e do que o paciente vem comendo para poder saber o que a gente vai passar para tratamento. Sim. Quando ele decide operar, e uma das características é justamente a preparação pela parte alimentar, a gente encaminha para o nutricionista para que ela individualize do ponto de vista técnico o que aquele paciente precisa, porque a gente tem que ter noção do que a obesidade ela anda junto com várias doenças associadas. Dentre elas, por exemplo, eu não vou passar a mesma dieta, eu já estou entrando um pouquinho na área dela, para um diabético, que vai ser a mesma receita de forma para o paciente hipertenso, que vai ser para o paciente que é renal, que tem algum tipo de intolerância. Então, começa
abrir um leque de opções de tipos de dieta para que seja feito. E no tocante, o que você falou em relação à preparação pré-operatória é importante, porque quando a gente vai operar, há uma concentração muito grande do paciente de obesidade de gordura visceral. E essa gordura visceral, ela serve muitas vezes como um anteparo físico por sobre o órgão que a gente quer operar, que é o quê? O estômago. E leva muitas vezes ao aumento de gordura dentre esses órgãos que a gente falou, do fígado, é a famosa esteatose hepática. E o que é que ela faz? Cobre o estômago, mas isso é impeditivo, doutor. O que é que acontece? Ele atrapalha a dinâmica e o tempo cirúrgico entre abordagem, exposição dos órgãos, tempo maior de cirurgia. E isso aí repercute na técnica, né, do paciente, como a gente falou, daquele critério do Eras. Quanto mais rápido a gente tem e objetiva a saída do paciente do hospital, Sim. claro, com todos os cuidados, preceitos de segurança, mais rápido o paciente também se recupera. Como o doutor Júlio bem disse, a obesidade ela é uma doença multifatorial, tem diversas causas, né? Tem causas genéticas, causas hereditárias, causas hormonais, causas emocionais também. E tanto é que a gente precisa de uma equipe multidisciplinar ali acompanhando esse paciente, cada um na sua área, para poder tratá-lo como um todo, respeitando sempre a individualidade desse paciente, cada paciente é único, mas analisando ele como um todo. Antes da cirurgia, a cirurgia ela é só um método de tratamento da obesidade, né? Cirurgia não é a cura, não existe cura para a obesidade. Obesidade é uma doença crônica. Doenças crônicas são aquelas que não têm cura, que elas vão estar ali por toda a nossa vida e que exigem um tratamento crônico. E a base desse tratamento crônico é, de fato, mudar o estilo de vida, né? Então, tanto precisa desse acompanhamento com essa equipe, não só nutricionista, mas toda a equipe multidisciplinar, tanto antes quanto durante, né, toda a sua vida desse tratamento da obesidade, para que ele seja contínuo. Entendi. Aí, vamos lá. A gente cheguei lá, doutor Júlio, às vezes vocês trabalham juntas. Aí, vamos agora ao que tá… os termos que estão na moda. Pessoalmente, um corpo inflamado, ele realmente existe? A gente tô com o meu corpo inflamado. Eu, Camila, eu sinto. Se eu mudar a minha alimentação, que eu gosto muito de comer bobagem, somente quando eu estou chateada, quando eu estou triste, eu perco o apetite, eu só quero comer bobagem. Chocolate, doce, esses mais palatáveis, eu acho, acredito também, né? Sim. E que liberam dopamina, sei lá, endorfina. Enfim, essa inflamação no corpo, ela realmente acontece, né, doutora? Com certeza acontece. E o paciente obeso, ele é um paciente inflamado. A obesidade, a gordura, ela é inflamatória, né? Então, esse paciente obeso, ele tem um alto percentual de gordura, então ele tem uma inflamação sistêmica. E esse é um dos maiores motivos que a gente começa, antes mesmo do tratamento através da cirurgia bariátrica, a gente já começa a preparar esse paciente com uma dieta anti-inflamatória para diminuir esses níveis inflamatórios, até para a recuperação pós-cirurgia dele ser melhor, ele ter um pós melhor, ele ter um tempo de cirurgia menor e ele ter um resultado final melhor. Então, realmente existe o paciente estar inflamado e essa dieta inflamatória é muito importante que ela aconteça. E como é que a gente faz, né, uma dieta anti-inflamatória? E né? os A gente sintomas quer saber. também, doutora? Existe algum sintoma geral que eu posso estar com o corpo inflamado? Doutor Júlio, você e a gente sentia uma retenção? Sim, Quais a seriam esses retenção sintomas? hídrica que a gente pode ver através do exame de bioimpedância, que é um exame que a gente avalia a composição corporal do paciente. Então, retenção hídrica é um sinal de inflamação, mas existem também marcadores, né, através dos exames bioquímicos, que podem mostrar essa inflamação corporal, essa inflamação sistêmica, que muitas vezes ela é vista, né, quase que sempre nos pacientes com obesidade. O paciente obeso, ele é um paciente, digamos, complicado, porque ele tem diversas comorbidades. Comorbidades são doenças associadas, né? Ele não vem só com uma obesidade. Ele vem com uma obesidade, ele vem com uma hipertensão, ele muitas vezes vem com uma diabetes, ele vem com outras comorbidades, outras doenças associadas à obesidade e que a gente tem que ter esse olhar multidisciplinar, esse olhar clínico individualizado para poder tratá-lo. Exatamente. Do ponto de vista técnico, só para a gente esmiuçar, Sim. à medida que a gente vai ganhando mais peso, e esse peso revertido em gordura e não em massa magra, novas células vão se formando. E essas células vão liberando o que a gente chama de interleucinas. Que nome feio é esse? São como se fossem hormônios mensageiros inflamatórios que vão ativar uma cascata de novos hormônios, fazendo com que isso fique uma bola de neve. Então, vai criando novas células, essas novas células liberando essas interleucinas e elas vão causando um processo inflamatório crônico no seu corpo. Então, é aquela fase que você chega num platô,
não consegue mais perder peso e tudo vai adquirindo. Então, tem vários mecanismos que você vai abrindo chaves. Esse mecanismo, eu vou procurar um mecanismo compensatório. Por exemplo, você está passando por um problema pessoal em casa, você vai descontar na comida, porque é uma forma, como você falou, liberar dopamina no sistema nervoso central para que ela dê a fase de relaxamento. É mais ou menos o que o maratonista corre, depois de tantos quilômetros, ele começa a liberar endorfinas e traz aquilo ali como um vício. Só que esse vício, para o paciente que é obeso, não porque ele queira, mas é como um mecanismo compensatório, ele tem esse mecanismo de fuga para justamente liberar esses hormônios e dar uma fase compensatória para ele. Os fatores hereditários têm, né? E a gente viu hoje, tá até faleceu agora uma pessoa importante que foi Preta Gil, mas não fazendo analogia à questão da obesidade, mas a questão de correlação do hormônio com a doença. Quando a gente tem uma doença inflamatória, tem alguma correlação, doutor, entre câncer e obesidade? Só para vocês terem ideia, a oncologia, o câncer, a obesidade é o segundo fator que leva o paciente a ter câncer. E, por exemplo, só em relação, fazendo essa analogia com câncer coloretal, ele aumenta de parentes de primeiro grau 2 a 3 vezes dentro de uma população que não tenha, de ter cada vez mais câncer relacionado a essa doença. O Brasil hoje tem o quê? 57% aproximadamente de pessoas acima do peso, né? Nossa Paraíba tem em torno de 24%. Né? Nossas crianças em torno de 9 a 12%. Estamos pesados. Então, isso tudo é revertido em processo inflamatório. E quando você vai tratar uma doença dessa, você tem que analisar fatores hereditários. Às vezes você tem parentes de primeiro grau. Você tem, às vezes, doença polipoide que vão acometendo o intestino grosso, que pode se reverter. E onde é que entra a obesidade? A obesidade, através dessa sua predisposição genética, ela libera esses hormônios que a gente acabou de falar, inflamatórios. Certo. E eles fazem o que a gente chama de displasia, alteração celular do funcionamento da célula. Ela entra novamente em paranoia e começa a produzir células como se fosse um fator de replicação alterados. Sim. E ela vai só replicando essas alterações celulares não normais. Então, o paciente começa a ter uma alteração e essa displasia pode levar à formação do câncer propriamente dito. Outras alterações que também a obesidade pode levar, alterações, por exemplo, formação de alterações do estrogênio na mulher, pode dar alterações metabólicas, então o paciente começa a ficar mais compulsivo, começa a ter alterações da produção de leptina, de produção de células beta, desenvolvendo diabetes. Então ele começa a associar e desenvolver outros tipos de doença. E voltando à questão do câncer coloretal, muita gente, só para você ter ideia, em torno de 11% da nossa população desenvolve essa doença com o passar do tempo. Só basta ter uma predisposição genética e a questão da alteração dos gatilhos que vão acontecendo ao longo da vida. Que é um pouco silencioso, doutor. Desculpa cortar, mas tá no bate-papo. A própria Preta, né, que é uma perda muito grande pra gente, pro Brasil e pras mulheres principalmente, como bandeiras legítimas que ela levantou, independente de cor, credo e religião. Mas ela fala ali, alguns depoimentos, que era silencioso e que tinha uma prisão de ventre. Que às vezes demorava 10 dias, 15 dias. Isso não é normal, né, gente? Não é normal. Clinicamente, o que a gente considera como intestino funcionante normal são de 3 vezes ao dia até 3 vezes por semana. Isso é um critério de diagnóstico e definição. Mas aquela pessoa que, por exemplo, já tem um ritmo regular e de repente começa a ficar irregular, permanecendo mais tempo constipada, ou a morfologia das fezes começam a se alterar e o paciente começa a ter dor, o sangramento, então acende o sinal de alerta para você investigar. Sim. Então esses pacientes têm que ser submetidos à colonoscopia de forma anual para fazer o rastreamento, é isso aí que é muito importante para a população saber disso, principalmente quem tem parente de primeiro grau, seja pai, a mãe, vó, porque isso aumenta 2 a 3 vezes a chance de você ter um desenvolvimento. Não necessariamente você tem que desenvolver, mas você já tem essa carga genética que pode ser um gatilho para desenvolvimento disso no futuro. Ô, doutora, e trazendo para cá, para a senhora, para você, tão jovem, quando a gente tá triste, chateado, porque a gente nunca busca uma frutinha. Sim. A gente sempre quer um chocolate, fala, ai, que vontade de comer tô super chateada, quero comer uma maçã.
Ou, ai, tô arrasada, vou tomar 3 litros de água. Não, busca comer carboidrato, A chocolate gente tem doce. a tendência a buscar os álcool. carboidratos simples, não né? é? Que é açúcar, que são as massas, que são os carboidratos mais refinados. É aquela história justamente que você até comentou da questão da dopamina. Realmente, esses alimentos, eles vão liberar uma carga maior de dopamina, que é o hormônio do prazer, do bem-estar. E às vezes ele vai ser usado ali para cobrir um sentimento que a gente está naquele momento, uma ansiedade, uma tristeza, uma raiva, enfim, algum outro sentimento. E entra como uma onda de compensação. Usa o alimento para compensar um sentimento ruim que a gente está passando ali naquele momento. E aí entra a importância de, num processo de reeducação alimentar, alinhar junto dessa equipe multidisciplinar a terapia, o psicólogo, algumas vezes até psiquiatra, para, quem sabe, entrar com alguma medicação que controle um pouco da ansiedade, que esse paciente consiga equilibrar essas emoções para que elas não ditem as suas escolhas alimentares e acabe com isso ingerindo mais calorias e atrapalhando, sim, o processo de emagrecimento. Porque o doce é viciante mesmo. Tem sim, o que açúcar é que ele tem o viciante. açúcar, doutor? Explica aí pra gente, porque eu sou vítima, eu sei. Sim. Confesso, Açúcar é doutor, viciante, confesso. com certeza, comprovadamente, né? Gera essa dopamina que é viciante, assim como a gente busca sempre, incessantemente, por essa dopamina. Que a gente encontra isso, às vezes, em redes sociais, por isso que as pessoas realmente geram vício de redes sociais, o vício existem vícios bons, por exemplo, de esportes, que também geram o aumento desse hormônio, que é a dopamina, mas o açúcar também gera esse vício, né? Esse aumento da dopamina, e a gente fica viciado na dopamina, né? Buscando sempre encontrá-la, né? Pegando esse gancho aí da dopamina, por exemplo, o paciente que se operou, vai se operar e tem esse medo justamente de não comer mais açúcar, existe isso? Ele nunca vai poder comer um doce, comer um açúcar, comer um salgado? Claro Fala que um vai. pouquinho. Na verdade, o paciente ele exige algumas restrições, principalmente no início da cirurgia. Existe um pós-operatório que o paciente bariátrico ele vai ter que seguir. Esse pós-operatório ele dura 40 dias e, de fato, são dietas um pouco mais restritivas. Mas depois disso, com o passar do tempo ali da cirurgia, ele vai ter uma vida normal, desde Sim. que ele tenha hábitos saudáveis, um estilo de vida saudável. Não quer dizer que ele conseguiu emagrecer, que ele trata a obesidade diariamente, porque ele vai ter que tratar a obesidade diariamente com as escolhas alimentares de todo dia que ele vai fazer, que ele nunca vai comer um docinho. Não quer dizer que eu nunca como um brigadeiro na minha vida. Claro que como. Mas assim, a gente precisa que as palavras-chave sejam moderação e bom senso. Quantidades moderadas e bom senso para... Quando eu vou colocar aquilo ali, vale a pena eu comer isso daqui ou eu tô comendo só por comer, sabe? Sim. Vale a pena essa caloria que eu tô ingerindo ou não? Eu tô colocando aqui, mas eu não preciso dela. Então, esse bom senso é muito importante. Nos outros episódios, né, doutor Júlio, a gente conversou sobre tudo. A gente vem conversando e vem trazendo. O último, a gente teve a presença de 2 pacientes e que se tornaram colegas, amigos do doutor, e tiveram aqui e falavam disso, que comiam as emoções, ou que era atleta, mas que desleixou, né, doutor? E ficavam no efeito sanfona. Esse efeito sanfona, ele acaba com o psicológico também, né? Porque você vai lá, perde 10 quilos, aí ganha 20. Aí perde os 20, ganha 5. Já vai ficando triste, né, doutor? Isso. E aí chega pra você, ou chega numa etapa agora que já pode também, existem as novas normas, né? Do pessoal que pode agora se operar, né, doutor? Que desde janeiro que tá em Isso. voga, né? E aí eu consigo, não aguento mais eu preciso de leveza e eu quero me operar porque não dá mais para ficar brigando contra essa balança. E aí esse efeito sanfona, ele também perturba muito, né? E ele é muito temido, porque você fica feliz e como o doutor fala, a gente perde ali 20 quilos, depois que perde os 20 fica mais difícil de perder mais 5, né? Ou bem mais fácil de recuperar 15. E até Como é que você funciona? fica um pouco naquele ciclo, né? Sim, A própria obesidade, ela causa alterações hormonais, ela causa o aumento da leptina, que é um hormônio que dá mais sensação de fome. E aí, até algumas alterações muito vistas em mulheres, como, por exemplo, a síndrome do ovário policístico, que dá realmente um aumento do apetite. Então, esse paciente vai ter mais fome, vai comer mais, vai ter essa busca maior pela dopamina, pelo açúcar. E nisso ele vai se sentir, assim, não vai gostar do que está vendo no seu corpo, não vai ter vontade de ir para academia,
academia, vai se sentir mais indisposto, porque o açúcar, o carboidrato simples, dá aquela falsa sensação de energia ao ser consumido, mas depois realmente ele não vai nutrir o seu corpo. Então, muitas vezes o obeso ele tem desnutrições, porque ele se alimenta com alimentos mais calóricos, mas isso não quer dizer que ele está bem nutrido, muito pelo contrário, muitas vezes falta proteína na alimentação, falta algumas vitaminas, falta suplementações. Então, acaba que ele fica naquele ciclo ali, né? Aí não vai para academia, porque sente às vezes vergonha de ir para academia, não gosta do que está vendo no corpo, mas não consegue sair daquela busca da alimentação. Aí se Isso é um isola, grande problema, né, se doutor? Aí isola. fica com vergonha e vai ficando nesse caminho sem volta. Isso. Na verdade, a gente tem que ter assim, a seguinte conscientização. Tá? Todo mundo que está ouvindo, está nos escutando. Quanto mais a gente se afasta do nosso peso ideal, mais hormônios inflamatórios a gente vai levando. E por mais que a gente se distancie ou tenha vontade de fazer, o nosso próprio corpo vai brigar conosco mesmo para que aquele peso que ele estava mantendo nos últimos tempos seja aquele peso ideal para ele. E esse mind reset que a gente tem, que isso só vai acontecer depois de 12 meses, você tem que estar muito bem conscientizado, focado naquela decisão que você tomou para sua saúde, para que você consiga manter, seja por dieta ou através, como hoje está na moda das canetas emagrecedoras, esse peso mais perto do seu peso ideal, calculando, claro, tanto pela distribuição corporal, como o Marcelo bem falou, através da bioimpedância, como também de forma simples em casa, que é o cálculo do IMC. E à medida que você vai se distanciando e ficando obesidade grau 1, passando para obesidade grau 2 e grau 3, o tratamento clínico ou associado ou não a medicações ou tratamento injetável, como a gente vê hoje nas canetas, ela vai se tornando mais falho. Por quê? O índice inflamatório se torna maior, a carga de percentual de massa gorda que a gente vai ter que perder também vai ser alto e o paciente vai entrando naquela zona de frustração. Então ele começa tendo dismorfismo, ele começa tendo falha, começa adoecendo do ponto de vista de saúde mental. Sim. E essa falha vai trazendo consigo fatores de doenças associadas como depressão, o paciente vai ficando mais recluso, ele vai perdendo a vaidade, principalmente a mulher, a autoestima baixa, e começa a desenvolver as outras doenças associadas. Então, isso é um gráfico que quanto mais a gente se aproxima do peso ideal, melhor o tratamento clínico. Quanto mais a gente se afasta, a gente tem a indicação do tratamento cirúrgico. E é importante a gente frisar que até essa regulação, como Camila falou há pouco tempo agora, ela vem para justamente quebrar paradigmas, porque a cirurgia era postergada como última opção, como falha terapêutica. E hoje a gente sabe que quanto mais a gente se distancia, mais órgãos entram em falência. E a gente vai chegar ao fundo do poço para tomar essa decisão. Então isso é importante a gente ter como reconhecimento em que, dado o paciente, mesmo que ele tenha pouco peso, vamos pegar uma situação do exemplo de um paciente cujo IMC tenha 30, Sim. que seria logo entre a transição de sobrepeso para obesidade grau 1. Estou com pouco só de obesidade. Isso é doença? Com certeza. Mas eu sou um doente que eu posso ter, mesmo tendo pouco peso, eu tenho um diabetes de difícil controle. Eu tenho uma carga genética positiva, eu não consigo mais manter com remédio de via oral. Passei para insulina, mesmo assim eu faço minha glicemia, vou lá, faço o furinho no dedo, do 300 de glicemia. E aí? Eu vou entrar em falha pancreática, vou ter uma cetoacidose diabética, ou eu vou ter um resgate que eu posso fazer um tratamento com a cirurgia metabólica e tentar resgatar a minha saúde. Então, quanto mais tempo a gente fica, maior a hemoglobina glicada, o que é isso? É um marcador que a gente tem no sangue, que a gente pode fazer um exame, que vai nos dizer, nos últimos 15 dias em média, como está a nossa saúde em relação à parte dessa liberação e a retirada do açúcar do sangue. Sim. Então, outros hormônios também são incluídos, como a gente vê através da insulina, produção, enfim, para a gente ver se o pâncreas está sendo efetivo ou não. Então, a gente perde muitas vezes o time de indicar a cirurgia por uma questão, muitas vezes, de o paciente aceitar, ou até mesmo os próprios colegas terem esse insight de saber que o paciente precisa, muitas vezes, ser tratado e avaliado pela equipe multidisciplinar de forma individualizada. Porque esse paciente diabético, quanto mais rápido a gente pode operar, mais chances de saúde a médio e longo prazo ele vai ter. Diferente que, se eu entrar em falha terapêutica, a cirurgia muitas vezes não vai ser mais a opção de tratamento definitivo para ele.
Sim. E aí eu entro nessa do meu conhecimento. Eu não conheço ninguém que fez uma bariátrica e se arrependeu. Não conheço. Eu não conheço, doutor Júlio. Não tô puxando aqui, tô rasgando seda nem pra vocês, nem pra você. Mas eu, Camila, não conheço ninguém que fiz a bariátrica e me arrependi. Não, é um estilo. A vida realmente muda e as pessoas começam a relembrar como elas eram antes desse ganho de peso, desse sobrepeso, ou como foi uma vida toda. Porque aí você pode ser uma moça, uma menininha que fica gordinha e torna uma moça, uma adolescente gordinha, uma adulta e não sabe o que é. Eu sempre fui gordinha. Então você não sabe o que é poder correr sem ficar cansada. Até vestir uma roupa e se sentir legal, claro, porque não, a gente vai pro lado estético também. Mas de não adoecer facilmente, de ter disposição, de se sentir bem. Tudo isso, né, doutora? E traz isso. Eu não conheço, Camila, ninguém que fez uma bariátrica. Eu sou suspeita, né, pra falar. Já trabalho há muitos anos com bariátrica. Mas eu costumo dizer, assim, que a cirurgia bariátrica é uma excelente forma de tratamento da obesidade. A gente sabe que a gente tem o tratamento clínico, que é só consultório. Sim. A gente tem o tratamento clínico e medicamentoso, que é quando a gente envolve mudança de hábitos, um plano alimentar, acompanhamento, atividade física e algumas medicações, que hoje em dia temos diversas, né, que podem ajudar no emagrecimento. E tem a parte do acompanhamento através da cirurgia, do tratamento cirúrgico. E a cirurgia, ela realmente é muito efetiva. Mas eu costumo até falar para os meus pacientes, ela é segura através de um tripé. O tripé é a atividade física, mudança de estilo de vida e alimentação e suplementação. Se esses três não estiverem muito bem fincados, muito bem firmes ali, a sua cirurgia bariátrica, ela não vai ter sucesso a longo prazo. Diferente de outras cirurgias, a cirurgia bariátrica, a gente vai saber se ela foi efetiva ao passar dos anos. Sim. Se a gente está conseguindo manter aquela mudança alimentar, se a gente está conseguindo realmente virar a chavinha daquele paciente. Isso é muito importante. Então, o paciente tem que ir muito consciente para a cirurgia. Uma coisa também que a gente deve frisar é que mesmo você fazendo a cirurgia ou não, a gente não deve abandonar a equipe multidisciplinar. Sim. Essa parte, por exemplo, eu emagreci, cheguei na minha meta de peso, eu não vou mais para o nutricionista. Isso é uma conversa que a gente tem hoje no bate-papo todos os dias no consultório. Doutor, é até aceitável, por exemplo, quando você perde 10% do seu peso e você era hipertenso, muitas vezes você deixa de tomar medicação. Mas isso quer dizer que eu nunca mais vou ter? Não, só basta você reganhar peso ou sair desse tripé que Marcela acabou de falar. Só que a questão do pilar na nutrição, ela faz toda a diferença. Desde aquele paciente obeso que não querendo fazer uma análise em relação à obesidade, mas muitas vezes você come e essa alimentação é a base de carboidratos. Hoje, questão de vida social, hoje o carboidrato se torna dentro da feira um alimento de baixo custo comparado com as proteínas e assim por diante. E muitas vezes essa obesidade é às custas de carboidrato. Então a gente tem um paciente com muito peso, é um paciente às vezes desnutrido, não é isso, Marcela? Exato. E essa questão de você balancear a nutrição e ter a nutricionista ao seu lado, isso é para quem faz e quem não faz a cirurgia. Tanto é que tem a questão da esportividade, quando você já vira a chave e está vivenciando esse modo de vida para o esporte, para você ter sua liberdade, porque a cirurgia bariátrica ou o tratamento clínico, independente de seja qual for o tratamento escolhido para o seu perfil, ele visa justamente a sua qualidade de vida. E se você não entender que seu bem maior é você e você vai mudar a ficha por você, ninguém vai fazer não. É verdade. E às vezes as pessoas pensam assim, mas eu já sei o que comer, né? Eu vou comer ali salada, frango grelhado e tá tudo certo, é isso. Mas não é bem assim, né? Quando a gente faz um acompanhamento nutricional, as quantidades, elas são individualizadas de acordo justamente com a composição corporal, com o metabolismo. Sim. Então, através desse exame que eu comentei, né, que é a bioimpedância, a gente consegue verificar dados sobre o metabolismo, que cada um tem o seu metabolismo, o seu modo de funcionamento, a sua composição corporal. Então, as quantidades, elas vão ser calculadas para você, não é receita de bolo. Dieta é algo individualizado. Cada um vai ter a sua de acordo com o seu corpo, o seu funcionamento, seu organismo e respeitando também os exames laboratoriais. Sim. Cada um tem suas necessidades, né? Pode ter alguma deficiência de alguma vitamina que a gente vai corrigir ali, além da suplementação na alimentação. Então, isso tem que ser um ajuste feito em conjunto, composição corporal, análise de exames laboratoriais. Ô Marcelo, eu vejo também as pessoas estão com muito medo a tudo que vira modinha. Sim. Então todo mundo hoje é intolerante. Será?
É intolerância à lactose, ao glúten, é cevada, é não sei o quê. Como sobrevive a essa churrada de informações que as pessoas também ficam se alimentando pelas redes sociais, gente. Eu trabalho, inclusive a gente tá agora numa rede social, então não estou falando mal, pelo contrário. Mas assim, a gente tem que saber as fontes também, porque não é tudo que está lá que é verdadeiro, é fato e tenho que seguir. Por exemplo, eu tô me sentindo inflamada, ou eu tomei leite, tomei um iogurte e tô com dor de cabeça. Acho que eu sou intolerante à lactose. Isso é um grande problema, viu? Isso é o maior problema que nós nutricionistas sofremos. Como lidar com essas pré-receitas, né? Essas caixinhas que querem que a gente se enquadre, entre, siga. E às vezes eu vejo que não é a saúde, é a estética. Sim. A nutrição, ela é recheada, né? De modismos nutricionais. Se a gente for parar para ver, cada mês sai uma modinha diferente, né? E é importante a gente filtrar, né? Se aquilo ali tem respaldo científico, aquilo ali tem comprovação, tem estudo que de fato mostre. Não é porque alguma influenciadora ou alguém que você, né, viu ali, que falou algo que aquilo é verdade absoluta, né? Então, buscar conhecimento, buscar especialistas da área para ter realmente, mudar algo que realmente tenha sentido. Senão, não só porque tá na moda, não. É, porque aí a fulaninha apareceu, fulaninha da dancinha, sei lá, perdeu 30 quilos. Aí fala, fulaninha, qual é o segredo? Não, porque todo dia eu tomo água com limão. Gente, a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que isso não existe. E as pessoas consomem isso, na verdade, e passam a se alimentar. Ou, não, agora eu vou só tomar água com limão, por exemplo, tá, gente? Pelo amor de Deus. E porque a fulaninha conseguiu, olha o corpão dela. A gente sabe que não é verdade. E coloca em risco a sua saúde, exatamente, né? Que é o nosso bem mais precioso. Porque às vezes a gente acaba seguindo esses modismos nutricionais que não tem muitas vezes nenhum fundamento, né, científico, nenhum respaldo, e acaba que compromete realmente sua saúde, cria alguma deficiência nutricional, dieta da maçã, né, dieta da sopa, e acaba que ali vai faltar agora é cetogênica, alguns né? nutrientes, e aquilo ali vai comprometer de fato sua saúde. Pegando esse gancho, vou trazer uma pergunta que vem à tona toda consulta médica. Doutor, para que cargas d'água vou fazer bariátrica para ficar tomando remédio o resto da vida? Isso a gente ouve todo dia. Não sei se para você chega ou que vou trocar meu antihipertensivo e vou agora ter que tomar ômega 3, vou ter que tomar ferro, vou tomar vitamina D. Será que é só o paciente bariátrico? Não, de jeito nenhum. Na verdade, suplementação seria perfeito que a gente não precisasse, mas para isso a gente teria que ter uma variedade de frutas e verduras, uma vida de novela ali, né, com um banquete em todas as refeições. O café da Ana Maria Braga. E assim, a vida real, isso não acontece, né? A vida real, todo mundo corre muito, não tem tanto tempo para toda essa variedade. Então, é normal que a gente vá precisar suplementar com algumas coisas. Tendo ou não cirurgia bariátrica, a gente vai ter algumas suplementações que são básicas, né? Muitas vezes uma vitamina D, muitas vezes um ômega 3. Claro, toda suplementação ela é individualizada. Olha-se os exames laboratoriais, vê o que necessita e passa de acordo com cada paciente. Mas não é porque fez a cirurgia bariátrica que você é exclusivo para se tomar suplementação, não mesmo. E só para deixar assim mais rico essa informação de Marcele, à medida que a gente vai envelhecendo, né? Tudo que vai ficando velho, como a gente disse, precisa de fazer ajustes. E o nosso corpo não é diferente. A gente vai adquirindo doenças, a gente sempre ouve assim de uma tia-avó, uma pessoa de mais idade, minha filha, aproveite hoje para você comer seu brigadeiro, porque na minha idade a gente não come mais. Não é uma analogia só e somente só da piada em si, mas é porque à medida que envelhecemos, nós vamos diminuindo também a produção de outras enzimas que são responsáveis pela nossa digestão. Aí cai justamente, eu não tinha intolerância à lactose, agora eu tenho. Não é porque você vai adquirir ou vai contrair como uma gripe ao longo da vida, mas é porque seu corpo deixa de mimetizar e produzir aquele hormônio que deveria fazer a digestão daquele alimento. E paulatinamente, com o passar do tempo, vai diminuindo cada vez mais. E a gente vem para suplementar, ou então começar a se adequar a essa nova realidade alimentar, vamos dizer assim, devido ao nosso envelhecimento e com também a questão proteica. A gente vai até tocar nessa questão da importância da proteína no nosso corpo, como a queda de cabelo no pós-operatório da cirurgia bariátrica, ou unhas que são muito faláveis e temíveis. Mas voltando à questão alimentar, à medida que a gente vai envelhecendo, essas enzimas vão sendo diminuídas em sua produção. E o que é que acontece? Você vai também perdendo massa muscular, o que a gente chama de sarcopenia. Por isso que é importante a gente suplementar
vitaminas, aí entra na questão que o Marcelo bem falou, individualizar através de exames. A minha vitamina D está baixa, então todo mundo vai ter que tomar? Não. A gente vai tomar para suplementar aquela que está deficiente no nosso organismo. Seja por ferro, seja vitamina D, seja por alguma vitamina específica. Enfim, a gente tem que mimetizar, balancear e equilibrar essa nutrição de acordo com sua necessidade. E até complementando, com o passar dos anos, até as mudanças hormonais, elas geram diminuição de absorção de alguns nutrientes. Por exemplo, mulheres, quando entram na fase da menopausa, vão ter diminuição de absorção de cálcio. Então, muito possivelmente, a gente vai precisar, em algum momento, fazer uma suplementação de cálcio. A gente não tem sossego na vida da gente. Então, assim, tal da mulher sofre, viu? A gente tem que ir acompanhando a fase desse paciente, a idade desse paciente, a fase de vida que ele tá, os exames, para poder fazer a suplementação de acordo com isso. E aí decidi fazer minha bariátrica, falei com o Dr. Júlio, falei com o Marcelo e toda a equipe lá, psicólogo, psiquiatra, todo mundo tá lá, gente boa, a sua galera eu sei que é gente boa, Dr. Júlio, todo mundo já fala da sua equipe. Aí decidi, fiz, certo? Aí chegam os mitos que o Dr. Júlio tava falando aí. Meu cabelo caiu muito, meu cabelo ficou ralo, minhas unhas, minha pele tá seca, Como é que a alimentação, e aí a gente já sabe que sim, né? Ajuda, reabastece, reenergiza. Como é que entra essa alimentação saudável? Os primeiros 40 dias após a cirurgia bariátrica, existe uma dieta pós-operatória, que é, de fato, uma dieta mais restritiva. Sim. E nessa dieta mais restritiva, essa dieta ela tem como objetivo, né, ajudar ali no processo cicatrizante da cirurgia e a gente ter um melhor pós-operatório, né? Então, ela é uma dieta obrigatória, ela passa por algumas fases e todo paciente que faz a cirurgia precisa fazer. E essa dieta, por ser mais restritiva, ela diminui a absorção também de vitaminas, ela tem menos vitaminas absorvidas nesse período, você ingere menos alimento, o paciente vai ingerir menos proteína e até mesmo, até que ele se adapte a esse novo estômago, né, que está bem mais reduzido, ele vai comer menos quantidade, menos proteína também e com isso, nosso cabelo, a base do nosso cabelo é proteína, então de fato vai haver uma queda de cabelo, né, em determinado momento. E aí o que a gente faz? A gente vai tratar essa queda de cabelo ou prevenir essa queda de cabelo suplementando logo no pós-imediato. Então, o paciente ele precisa ser disciplinado na suplementação para evitar que isso aconteça mais ali na frente. A gente vai passar um suplemento de whey protein para a gente tentar melhorar esse suporte ali, esse aporte de proteína, esse consumo de proteína dele, que a gente consegue em uma quantidade pequena, através de um whey, de um suplemento, ele ingerir uma quantidade grande de proteína. Já que o estômago dele está pequenininho, ele não vai conseguir ingerir 200, 300 gramas de frango de uma vez, vai ser impossível. Sim. Então, a gente consegue, através do suplemento, que dá essa praticidade em um volume menor, aquela quantidade de proteína que ele precisa. Então, por isso que é tão importante, né, fazer o uso. Isso. Só para acalmar vocês, em relação a essa parte da queda de cabelo, pessoal, é só do 3º ao 6º mês, que normalmente é onde você tem um equilíbrio do ponto de vista alimentar, como o Marcelo falou, de você se adequar e saber a quantidade de volume que cada um vai comportar, de quanto em quanto tempo você começa a perceber que seu estômago está vazio e consegue comer, porque o que é que acontece? Você não sente fome. A diferença da cirurgia bariátrica para essas medicações que hoje mimetizam o efeito dela, hormonal, através de química, é que tira a fome, só que quem vai tirar a fome agora é o alimento na cirurgia bariátrica. E até você ter essa rotina de aprender de quanto em quanto tempo você começa a saber que tem fome, e você muitas vezes, aquela diferença, eu estou mastigando porque eu estou com fome ou estou mastigando porque eu preciso ter algo para comer. Sim. Então, essa parte, esse relógio de você aprender novamente de quanto você vai comer, é justamente os primeiros 40 dias, como o Marcelo falou, que é novamente um aprendizado, e você vai ter que virar a chave que antigamente você vivia para comer e hoje você come para viver. Boa frase. E aqui o costume, né, de estar, eu belisco muito. Eu não sou, gente, eu não sou exemplo. Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, doutor? Vou pra doutora Marcele. Porque o beliscar também é outra compulsãozinha, alguma coisinha. Sabe aquela coisa que se tiver em casa, eu trabalho também muito home office, então abre a geladeira pra pensar e vai querer comer uma coisa gostosa. E o beliscar, às vezes, é o que a gente chama de fome emocional, né? Não é a fome fisiológica. É ali pra compensar uma ansiedadezinha, daí a gente quer um creque-creque, uma coisinha pra mastigar. Se você fizer uma retrospectiva, talvez hoje nesse ambiente seja uma das poucas vezes que você reúne com pessoas conhecidas em que ou a comida
ou um refrigerante, ou um álcool, não está fazendo presença. Verdade. Porque, normalmente, o brasileiro, e muitas vezes o regozijo do pessoal, quando se encontra, seja com amigo, parentes e assim, pessoas afins, é justamente você festejar. E sempre, muitas vezes, não necessariamente você está com fome, mas tendo a comida na sua frente, você vai lá e belisca. É o ato do beliscador. Sempre é uma o ato de pizza. você festejar. E nunca vai ser um abacaxi, Não, um kiwi. A comida faz nunca parte me do chamam social, pra comer né? salada. Nunca me chamam pra comer Sim. salada. É Sim. pizza, é comida japonesa que tem um sódio também, né? Naquele shoyu molhinho lá, ali, no no shoyu, molho. né? É doce, é salgadinho. Tem É. aqueles petisquinhos, né, doutora? O amendoim, que é aquele Sim. salgadinho. Ai, como é bom demais. Amendoim japonês é bom demais. Você vai petiscando lá e também. Quem bebe álcool, quem ingere álcool também vai tomar um drink. Toma mais uma cervejinha, fica leve. Enfim, tudo traz pra que a gente peque, né? Mas assim, vamos lá. Aí a gente tá lá numa dieta legal, todo mundo… Que tanto quem é bariátrico ou não, ou quem vai ser… Esse dia do lixo, eu acho esse nome tão cruel. Que tem um dia do lixo lá O pessoal diz que tem, né? Não sei, não faço muita dieta não. Mas meu dia do lixo é a hora do lixo do dia. Que eu me dou uma sobremesa, mas eu sei que eu tô errada. Mas olha, vamos lá. Geralmente a galera escolhe o domingo ou o sábado. Aí fala assim, hoje eu vou me acabar de comer. Hoje eu vou comer, um sábado vou pra um churrasco. Eu vou comer tudo, picanha, com gordura, mal passada… Pão de alho, o que tiver direito. Vou tomar cerveja, vou ficar embriagado, vou comer doce. Aí eu malho, eu treino. Malhar é bem… Ó, doutor, eu tô me entregando a minha idade. Aí eu treino a semana toda, como direitinho, bonitinho. Aí escolho esse dia. E perde Doutora, tudo em um fim de semana. Como é que não pode? tem Num dia lógica, só. né? Eu não gosto do termo dia do lixo, Não é? não, sabe? Eu acho assim, que se a gente tá fazendo uma reeducação alimentar, a gente tá se reeducando, não tem pra que a gente cometer um excesso tão grande em um único dia. Vamos, né, comparar. Imagina, eu educo ali meus filhos pra que não sejam mal criados, não falem palavrão, algo assim. Aí um dia eu falo, esquece toda essa educação e hoje você pode fazer o que quiser, falar malcriação que quiser, falar o palavrão que quiser. Não tem lógica, não é verdade? Seria a mesma coisa eu fazer isso com o paciente. Você vai se reeducar na sua alimentação, você vai ter bom senso, você vai ter moderação, você vai fazer boas escolhas alimentares, eu vou te ajudar com isso. Mas vai ter um dia ali que você vai esquecer todos esses ensinamentos e vai cometer exageros, vai comer além do que você precisa. Não tem lógica. Então, eu gosto mais da ideia da gente aprender a dentro do local que a gente esteja. Tô num churrasco. Não vai ter só a salada, não vai ter o perfeito. Mas que a gente faça a melhor escolha dentro das possibilidades que a gente esteja ali naquele momento. Todo o pessoal, os amigos vão para uma pizzaria. Eu não vou conseguir não comer a pizza. Mas que eu tenha bom senso, em vez de comer uma pizza inteira, coma ali só um pedaço, tire um pouquinho a borda, tenha moderação na quantidade. Não aceite a sobremesa, porque já vai ter a pizza que é mais calórica. Então, um equilíbrio, eu acho mais interessante do que esse dia do lixo, sabe? Então, assim, é melhor cometer um errinho todo dia. Tô brincando. É melhor, comer uma sobremesa todo dia do que no sábado parece que o mundo vai acabar ou no domingo, será? Seria mais… Olha, puxando a sardinha pra… de educação nutricional, seria Sim. com mais bom senso. E chocolate de 70%, né, claro doutora? que poderia tentar uma opção menos açúcar, uma sobremesa mais saudável, né? Eu acho que o bom senso e a moderação tem que ser palavra-chave quando a gente quer buscar um estilo de vida saudável. E aí, até doutor porque Júlio, atleta? é a longo prazo, né? Aquilo ali. Veja só, isso cai muito na questão do ser humano, né? Na recompensa do ser humano, porque todo mundo tem suas fragilidades. Sim. Mas, infelizmente, a vida é dura e é feita de escolhas, né? E assim, onde você quiser objetivar e ter sucesso, em casa, no trabalho, e principalmente na questão da reeducação alimentar, a gente tem resumido uma pessoa chamada de constância. Essa constância, ela não identifica se hoje é sábado, domingo, dia santo, mas você tem que fazer isso, aquela questão do tratamento da sua saúde, é todo dia. Você não vai escolher hoje, por exemplo, você que é hipertenso, hoje é domingo, não vou tomar meu remédio. Eu sou diabético, hoje é terça-feira, hoje eu vou comer, não vou tomar minha insulina. O corpo não admite isso. É claro que, por uma questão do ponto de vista humanístico, a gente tem válvulas de escape. Tem dias que você está procurando se refugiar de um problema, está passando por uma turbulência em casa, tem uma pessoa doente, um animal, um nosso bichinho de estimação, enfim. Então você
normalmente procura mecanismo de você mesmo sobreviver dentro daquela turbulência que você está passando. E não é que você esteja errado, mas assim, do ponto de vista técnico, para você ter hoje qualidade de objetivar um sucesso, infelizmente, nem tudo são flores, né? A gente tem que passar realmente por maus bocados do ponto de vista de saber que precisa daquela medicação, precisa fazer um exercício, precisa ter uma dieta mais disciplinar. Então, isso requer, muitas vezes, a parte mais difícil. Por isso que nem toda dieta, nem todo exercício, nem todo trabalho é fácil de executar. Porque se a gente não virar a chave para a condição de aceitar que aquele mecanismo faz parte de nossa vida, a gente nunca vai conseguir ter êxito a médio e longo prazo. E talvez também entender o porquê que a gente está fazendo aquele tratamento, né? Aquilo ali não é um objetivo só estético. Pode até ter a estética ali, até pode vir como uma consequência. Mas entender que é pela nossa saúde, né? E aí isso talvez facilite da gente manter esse bom senso, essa moderação e essa constância. Quando a gente entende, de fato, o objetivo maior que fez a gente escolher aquele tratamento, né? É tanto que, às vezes, aí eu sempre trago as minhas opiniões que são vividas por mim, tá, gente? Quando eu me sinto muito ansiosa, e aí eu tenho noção de que, nossa, eu quero ir ali numa doçaria e vou detonar. Ou, não, eu vou pegar meu par de tênis e eu vou dar umas 3 voltas aqui nesse açude, nessa praia, enfim, onde eu estiver. E assim, eu acho a corrida muito democrática por causa disso. E sim, eu estou já levantando a bandeira, apesar de só correr uns 5 quilômetros sofrida agora, que eu parei. Mas assim, um par de tênis é para caminhar, então, se você não consegue correr ainda. E você sai, desopila mesmo, né? E caminha e vai e refresca. Aí passou aquela vontade daquele doce, de se acabar com uma pizza. Vou pedir uma pizza. E realmente, se você tiver chateado, você come mesmo. Come sozinho. E depois ficar com remorso. Nossa, não era pra eu ter feito isso. Tem isso também, né, doutor? É justamente a questão da definição de saúde. É justamente o equilíbrio entre o bem-estar orgânico e mental. Então, e fora isso, a questão social. Sim. Então, esse tripé que define hoje a definição de saúde. Então, se você... Não é que você vai sair da saúde... Por exemplo, o paciente que se operou, talvez muitas vezes seja o medo dele. Ah, doutor, nunca mais vou comer meu churrasco, tomar minha cerveja, comer meu doce. Não é isso. Sim. Se a gente mantém, como o Marcelo falou, uma disciplina, se a gente tem uma condição que reuniu pessoas e hoje você está liberado para tomar sua cervejinha de forma moderada, comer seu doce de forma bem equilibrada, sabendo que no outro dia você tem que manter sua rotina de trabalho, de treino, de atividade, de alimentação, nada mais salutar do que isso. Então, é a questão do bom senso, é você equilibrar a questão de tratamento da obesidade, que é crônico, com ou não as doenças associadas, tendo também a condição de você saber viver. E a forma de viver, a qualidade, é procurar mudança de estilo de vida, é procurar ter hábitos mais saudáveis. Então, todo esse pilar, esse tripé que a gente acabou de falar, se você executar de forma coerente e equilibrada, você vai lograr sucesso ao longo da vida. E esse estímulo vem pelos resultados, né? Eu acredito que todo mundo, quando vê um resultado, nossa, você se anima, não, agora eu vou conseguir. Não, eu tava pensando, sei lá, em ir pra festinha de fulano e vou deixar pra comer lá, ou... Enfim, comer minhas emoções ou não. Ou estar o pau da barraca, não vou mais. Sim. Estou vendo resultados, né? Então, isso agrega muito. Isso é um estímulo muito grande, né, doutora? Sim, com certeza. E é também muito importante, assim, a gente entender que vai ser contínuo isso, né? Sim. Então, a gente precisa realmente ter um estilo de vida saudável. O estilo de vida a gente faz todo dia, né? O nosso corpo não sabe se é sábado, não sabe se é domingo. Então, que isso seja realmente contínuo. E é uma frase que eu aprendi ultimamente, que ela é terrível. Ela fica aqui, ó. Adulto não faz o que quer. Faz o que precisa faz ser feito. Faz o que precisa, não tem que fazer o que gosta. Verdade. Nossa, E é importante que a gente vá sentindo prazer nesse processo do estilo de vida saudável, né? Vá gostando de ir para atividade física, encontre uma atividade física que goste de fazer. Sim. Vai sentindo prazer em, vou provar aqui um doce sem açúcar, vou fazer uma receitinha nova. Sinta prazer nessa mudança de hábitos, isso é muito importante. Trazendo para quem vai fazer a bariátrica, quem já fez, quem não fez, quem tá escutando, quem tá acompanhando, quem tá escutando, assistindo. O que é que não faz mal? Tipo, eu sei que água não faz mal. Só em muito excesso. Mas assim, alguns alimentos que você não pode comer tranquilo, se você quiser. Todo dia, comer uma banana faz bem. Uma maçã.
1 litro d'água, 2 litros d'água, assim, o pessoal que tá escutando, eu queria começar amanhã, mas eu não tô ainda com condições, eu ainda Sim. vou procurar doutor Júlio. Os primeiros passos, Sim, né? Assim. eu queria amanhã Eu acho que o acordar e primeiro começar. passo que a gente precisa ter é melhorar a questão de sono. É muito importante o sono. O sono é o momento de maior construção, né, de massa magra que a gente vai ter. Então, trabalhar para melhorar o seu sono, talvez fazer uma higiene do sono, tentar dormir mais cedo, desligar tela de celular, de computador antes de dormir, para que esse sono seja bem favorável. Melhorar a sua hidratação. Parece uma coisa básica, beber uma média de 2 litros de água por dia, mas poucas pessoas conseguem fazer isso. Se a gente coloca ali uma garrafinha do nosso lado e vai medindo o tanto que a gente bebe ao longo do dia, pouca gente consegue, de fato, bater os 2 litros. Que não é recomendado para todo mundo, porque vai de acordo com o peso, né? São 30 ml de água por cada quilo de peso. Então, esse 2 litros é uma média, assim, né? Para a gente tentar chegar nessa média mínima, né? Então, beber a água, melhorar a qualidade de sono e tentar incluir alguma atividade física na sua rotina, seja o que for. Comece com uma caminhada. Sim. Se não deu para ir para academia, se não dá para se matricular agora numa academia, faz uma caminhada, faz uma bicicleta, faz o que der, mas se movimente, faça alguma atividade física, tente tirar refrigerante, que a gente sabe que tem muito conservante, muitos aditivos químicos. Até o 0. Até o 0, né? O 0, ele não vai ter calorias, mas ele continua sendo um alimento totalmente artificial, né? Então, tentar tirar aquilo que a gente sabe que realmente não faz nada bem. Refrigerante, biscoitos recheados, gordura hidrogenada altíssima, salgadinhos, né? Esses snackzinhos aí, né? Tentar retirar isso. Embutidos, né? Salsicha, linguiça, bacon. Tentar, num geral, fazer uma alimentação mais natural. Descascar mais e desembrulhar menos, né? Quanto mais natural a nossa alimentação, melhor. Então, esses seriam os primeiros passos. Alimentação mais natural, ingestão de água, qualidade de sono e movimentar-se. Essas seriam as primeiras dicas para uma mudança de estilo de vida. E vamos chegando ao fim, doutor Júlio, doutora Marcele. Que papo bacana, hein? Eu já vou começar minha consulta aqui quando acabar, viu, minha gente? Peraí que eu vou me ajeitar. E muito bom esse episódio, né, doutor? É, muito bom. É sempre um prazer estar com a Marcele. Explorar essa parte nutricional que tem uma diversidade de conceitos, de mudanças de forma dinâmica, dia a dia. A dieta ela vem mudando, vem trazendo. A indústria alimentar também, principalmente para aquelas pessoas que têm alergia, que a gente sabe que são intolerantes, que isso vai sendo adquirido com o passar do tempo. Essa parte de suplementação sempre vem hoje a indústria farmacêutica trazendo mais novidades para quem está precisando. Então, hoje, para quem quer mudança de estilo de vida, envelhecer com qualidade, não esquecer que a nutrição é um pilar essencial para a nossa vida. Seja desde a idade bem tenra até o adulto ou até o envelhecer. A gente tem que envelhecer comendo com qualidade e com questão de sabedoria, porque essa alimentação é uma alimentação que a gente vai levar para o resto da vida e nossas escolhas hoje, no presente, que vão refletir no futuro. Antes das suas falas finais, das suas considerações, eu ia esquecendo, a gente estava batendo papo aqui antes de começar o podcast. O colágeno hidrolisado, ajeitado, alisado, chapado, ele ingerido, ele funciona. Como é que é isso, doutora? Ele é bem parte dos mitos da nutrição. Tanta polêmica, né? é fato ou fake, fato ou fake. Porque o colágeno, na verdade, é um conjunto de aminoácidos. E aí, quando a gente ingerir, ele vai se quebrar ali, né, dentro do nosso organismo. E pode ser que ele vá para aquele pezinho ali, aquela ruguinha que a gente gostaria. Pode ser que ele não vá. Então, assim, você vai precisar consumi-lo muito tempo para pode ser que vá para onde você quer que vá. Então, assim, eu não acho tão interessante. Acho uma suplementação que acaba ficando com custo alto e com pouca resposta comprovada. Seria bem mais interessante a gente treinar, estimular ganho de massa magra através de um treino de musculação, a gente aumentar o consumo de proteína, a gente até suplementar com um whey protein, enfim, um suplemento proteico. Isso garantiria bem melhor efeito em relação à pele, que normalmente se toma colágeno para evitar flacidez, né? Para esse tipo de coisa. Então, isso sim garantiria bem melhores resultados. Melhor a creatina, que sai mais em conta.
A creatina, ela tem outra finalidade. Outra função, a creatina seria mais para preservação da massa magra, para aumento da força durante a atividade física, melhor recuperação muscular. Então, a combinação do suplemento proteico com a creatina é bacana. Mas também o suplemento proteico, surgiu-se aquele mito, é obrigatório? Eu tô começando a treinar, a fazer musculação, eu tenho que suplementar com whey? Não necessariamente. Ajuda muito. Paciente bariátrico, eu costumo dizer, sim, é obrigatório, tem que ter whey, porque senão com seu estômago pequenininho, você não vai conseguir atingir suas necessidades proteicas. Mas se você não é paciente bariátrico, você está iniciando agora, não necessariamente você precise agora do whey protein, né? Ele vai lhe ajudar, mas talvez você possa, com sua alimentação mesmo, ovo, carne, peixe, frango, suprir suas necessidades proteicas e talvez mais ali na frente, quando a sua necessidade ficar maior, você não consiga atingir, aí você entraria com suplemento proteico. Pois muito obrigada, doutora. Seja sempre muito bem-vinda. Eu obrigada adorei. A vocês minha consulta daqui a pouco vai começar. Pelo convite. Muito obrigada. Um prazer imenso estar sempre com o Dr. Júlio, né? Já estamos há alguns anos trabalhando em equipe e é muito bom ver os resultados dos nossos pacientes de tratamento da obesidade, quando a gente vê a atuação conjunta da equipe multidisciplinar e, como a gente sempre fala, a nutrição ela anda junto aí da medicina no tratamento da obesidade. Pois muito obrigada, parabéns a vocês pelo esforço, pela dedicação. E a gente fica por aqui nesse 4º episódio do podcast Dr. Júlio. Lembrando que a vida só tem caminho de ida, então aproveitem bastante e até breve. Até a próxima. Tchau, tchau.